Quando Pazuzu Algarad, de 35 anos, foi preso em outubro de 2014 por vários desaparecimentos não resolvidos, ninguém em sua comunidade de Clemens, Carolina do Norte, se surpreendeu. Algarad tinha histórico de problemas mentais e rumores sobre sua casa dos horrores, repleta de morte e decadência, circulavam há anos. Mas sua mãe observou que seu filho estava longe de ser um bicho-papão. Ele era apenas um homem que não recebeu a ajuda de que precisava desesperadamente. Pazuzu Algarad já foi John Alexander Lawson, um garoto americano perfeitamente comum. O que fez Algarad virar um assassino a sangue frio? Como ele chegou a esse caminho sombrio, cercado de negligência, automutilação e decadência? Neste documentário, vamos tentar desvendar parte do mistério que envolve esse caso enquanto examinamos a história perturbadora de Pazuzu Algarad e sua Casa dos Horrores. Pois Zuzu Algarad nasceu como João Alexandre Lawson em São Francisco, Califórnia, em 12 de agosto de 1978. Grande parte da infância de Algarad é, no mínimo, nebulosa. A documentarista Patrícia Gillespie, criadora de O Diabo que Você Conhece sobre Algarad e seus crimes, disse que ele afirmava ser do Iraque. Ele dizia às pessoas que seu pai era algum tipo de sumo sacerdote. Mas as pessoas que o conheciam quando criança o descreviam como um pouco estranho, um pouco emotivo. A melhor informação que temos sobre a infância de Algarad vem de uma avaliação psiquiátrica que ele foi obrigado a fazer em 2010, após ser acusado de cúmplice em um caso de assassinato. A avaliação foi vazada acidentalmente para a mídia pelo cartório do condado de Forsyth, e nela, Algarad afirmou que nasceu de pais não casados, nunca conheceu o pai e que tinha uma meia-irmã mais velha que também nunca conheceu. Ele foi criado pela mãe e parentes, percebendo que não tinham estabilidade financeira. Na adolescência, mudou-se com a mãe para a Carolina do Norte. A mãe dele, Cynthia James, disse que era casada com o pai de Algarad quando ele nasceu. Ela disse que eles se mudaram para Carolina do Norte quando ele tinha 2 anos, e se separaram quando ele tinha cerca de 8. Segundo relatos, o pai de Algarad enfrentava alcoolismo e abuso de substâncias. Ele acabou passando a vida entrando e saindo da cadeia e não conseguia sustentar a família financeiramente. Cynthia se casou novamente quando seu filho tinha 12 anos, mas a união durou pouco. Na escola, ele não tinha grandes problemas, mas precisava de ajuda extra em matemática. A agorafobia dela surgiu por volta dos 16 anos. Na avaliação, Algarad negou abusos ou negligência na infância e disse desconhecer problemas de saúde mental na família. No entanto, ele admitiu que seu tio tinha problemas com o abuso de substâncias e se envolveu com a lei. Segundo Algarad, ele largou a escola na 9ª série aos 15 anos, quando começou sua fobia de pessoas. Ele já era um aluno ruim antes de abandonar a escola e confessou que havia sido internado por problemas de saúde mental aos 13 anos de idade. Segundo relatos, Cynthia o mandou buscar ajuda porque ele estava se metendo em encrenca. Ele afirmou que começou a beber álcool nessa idade. Algarad afirmou que, na época, foi diagnosticado com agorafobia, observando que, quando estava fora de casa, sua ansiedade ficava tão alta que ele desmaiava. Ele também foi diagnosticado com esquizofrenia, porque fico paranoico achando que alguém está atrás de mim,
e com o que ele se referia como depressão maníaca, ou o que hoje é mais comumente conhecido como transtorno bipolar. Ele afirmou que sofria de mudanças de humor por causa disso, acrescentando: mas não por coisas pequenas. Algarad também observou que nunca teve pensamentos suicidas. Também foi observado em sua avaliação que Algarad era um grande bebedor na vida adulta, afirmando consumir uma caixa de 12 cervejas por dia, pois isso simplesmente me acalma, e ele admitiu que sofria de tremores se parasse de beber por um longo período de tempo. No entanto, o que complicava ainda mais seu relato era o fato de que ele tinha dificuldade em manter sua história consistente. Ele parecia dar declarações contraditórias sobre o tratamento recebido ao longo dos anos para sua saúde mental. Enquanto antes ele afirmava que não havia recebido prescrição de medicamentos e que só tinha feito um tratamento quando era adolescente, mais tarde ele declarou que só começou a receber cuidados com a saúde mental aos 26 anos, porque foi quando a agorafobia começou a se manifestar de forma mais intensa. Em outra conversa, ele disse que participou de um programa de tratamento anos antes, mas desistiu por problemas de transporte. Apesar de receber medicamentos na época, ele parou de usá-los porque se sentia como um zumbi. Aos 23 anos, Algarad foi preso por dirigir embriagado. Ele também foi preso na casa dos 20 anos, por agredir uma mulher. Antes de ser preso em 2010, ele só tinha passado um dia na cadeia. Após se mudarem para a Carolina do Norte, Algarad e sua mãe se instalaram em Clemons, no condado de Forsyth, uma vila pequena e religiosa, onde a maioria frequenta a igreja semanalmente. Além disso, é uma área devastada pelo desemprego e pela falta de boas perspectivas, com os jovens frequentemente tendo dificuldades não apenas para encontrar trabalho, mas qualquer forma de entretenimento dentro dos limites da cidade. Apesar de Cynthia saber dos problemas do filho e buscar ajuda psiquiátrica, os recursos logo acabaram e ela não pôde manter o tratamento dele. Ela depois disse: "É preciso lembrar das coisas boas e esquecer as ruins." Ele não era, de forma alguma, um anjo, mas também não era uma pessoa ruim ou um bicho-papão, ou qualquer outro termo que as pessoas usaram para chamá-lo. Desde meados dos anos 90, os moradores logo souberam da fama de Algarad, que ainda era John Lawson oficialmente, mas se autodenominava Pazuzu, referência ao demônio de O Exorcista. Ele só mudou de nome legalmente em 2002. Ele supostamente tentava parecer o mais intimidador possível, fazendo tatuagens no rosto, lixando os dentes até ficarem pontiagudos, algo que ele teria feito enquanto estava sob efeito de metanfetamina, e se gabava abertamente de como fazia sacrifícios de animais regularmente. Ele afirmou que conseguia controlar o clima. Segundo sua avaliação psiquiátrica de 2010, Algarad afirmou que, desde os 17 anos, seguia uma religião suméria, embora admitisse ser o único praticante. Ele ficou preocupado durante a avaliação por não conseguir realizar um ritual necessário na Lua Negra. Sua mãe disse que era um sacrifício animal que ele precisava completar. Ela temia que ele se matasse se não conseguisse fazer o ritual. Enquanto adulto, Algarad parou de tomar banho. Na avaliação, disse que se banhava uma vez por ano e quase nunca escovava os dentes. Alegava que a higiene removia as defesas naturais do corpo contra infecções e doenças. Nos seus 20 anos, Algarad trabalhou brevemente em uma empresa de jardinagem, mas logo ficou desempregado e passou a depender do auxílio-doença por agorafobia. Logo foi morar no 2749 da Nob Hill Drive com a mãe, que virou ponto de encontro para desajustados e marginalizados. Nessa época, sua reputação como um homem estranho e de temperamento difícil era impossível de ignorar, mas as pessoas ainda assim eram atraídas por ele. Nate Anderson, que admitiu seguir Algarad antes dos assassinatos, disse que ele tinha um carisma distorcido e, embora não agradasse a todos, atraía quem tinha dificuldade de se encaixar na sociedade. Ele disse depois:
A aura dele é muito forte. Você simplesmente se sente livre e poderoso na presença dele. Antes ele controlava por manipulação. Vocês adoram lei e ordem, então serei anarquista. Vou afiar meus dentes em pontas e fazer tatuagens no rosto todo. Chad Nance, editor do Camel City Dispatch, comentou que Algarad parecia ser o oposto da comunidade religiosa de Clemens. Todos se identificam com a igreja, então ele virou o diabo. Ele se tornou satanista. Até o nome Pazuzu, quero dizer, vamos lá, é o nome do demônio em O Exorcista. Qual é a coisa mais assustadora e aterrorizante? É Satanás. Chad acrescentou que estava claro que Algarad tinha uma persona cuidadosamente construída, que era uma mistura de Manson, um pouco de Anton LaVey, um pouco de heavy metal dos anos 1980, sabe? Coisas do tipo Six e pronto. Ele afirmou que, após os ataques de 11 de setembro, Algarad passou a usar roupas mais árabes e adereços de cabeça. Um conhecido de Algarad comentou que ele era basicamente um Charles Manson de Clemens. A documentarista Patrícia Gillespie relatou sentimentos parecidos, destacando que ele não era aceito. Aos poucos, ele passou a fazer coisas mais extremas, como sacrificar animais e criar um mito em torno de si. O fato dele unir elementos do luciferianismo e islamismo, religiões bem discordantes, mostra que reagia à sua comunidade cristã pós 9/11. Então ele continua aumentando a boa aposta e aumentando a aposta. David Adams, amigo de Algarad há 10 anos quando falou com a equipe de O Diabo, que você conhece, lembrou: quando o conheci, só passávamos o tempo juntos. Talvez usássemos um pouco de heroína de vez em quando, sabe? Só bebíamos pra caramba e cortávamos a nós mesmos e uns aos outros, sabe? Talvez bebêssemos o sangue de um pássaro ou algo assim. Sabe, só curtindo e se divertindo mesmo. Ele disse que outro motivo para as pessoas andarem com Algarad era a ausência de regras em sua casa. Tudo era permitido, podiam destruir, participar de orgias, iniciar brigas violentas. Nada disso importava. Ninguém acionava a polícia ou denunciava. Segundo Algarad, tudo era permitido. A casa dele na Knob Hill Drive era considerada imunda, em parte pela falta de regras. Nate Anderson lembrou que o prédio sempre cheirava a urina e matéria em decomposição. Havia um black metal insuportavelmente alto, tocando a qualquer hora do dia, e os frequentadores das festas estavam constantemente brigando e aumentando a sujeira, urinando no carpete ou defecando nos cantos do cômodo. Chad Nance disse que entendia o apelo das festas sem regras. Enquanto muitos lutavam na cidade por emprego e aluguel, estar em um lugar onde a destruição era incentivada, sem julgamentos ou pressão e com drogas liberadas, devia ser uma mudança de ritmo revigorante. Algarad ficou conhecido por se aproveitar frequentemente de adolescentes mais velhos. Geralmente, suas namoradas eram recém-saídas do ensino médio, vulneráveis e inexperientes. Amber Birch era uma dessas namoradas e havia terminado o ensino médio quando conheceu Algarad. Sua melhor amiga, Caddy, lembrou que Birch mudou completamente depois de conhecer Algarad, tornando-se uma versão totalmente diferente de si mesma. Ela parou de tomar banho, raspou as sobrancelhas e lixou os dentes em pontas, supostamente para facilitar morder animais. Caddy disse que eles costumavam se cortar para beber o sangue um do outro e também de animais. Quando Caddy conheceu Algarad, em julho de 2009, a interação foi arrepiante. Ela sentiu o cheiro horrível da casa dele e disse que cheirava a morte. Ele riu e disse a ela que eram os corpos no porão. Ao longo dos anos, porém, não foram apenas essas festas extravagantes e grotescas e a constante sucessão de garotas jovens com quem ele namorava que fizeram os moradores da cidade comentarem. Também havia os boatos de morte, mutilação e outras violências extremas. David Adams achava que o poder de Algarad vinha do medo, dizendo que ele sempre contava histórias de caçar e mutilar pessoas. Ele costumava se gabar de matar e agredir pessoas em situação de rua.
Poucos acreditavam nele, principalmente David, que disse: "Eu só achava que ele queria parecer legal." Em certo momento, Algarad afirmou ter alguém trancado no porão e pediu que, caso visse alguém sair dali, impedisse a pessoa de fugir. David não deu importância, achou que era só mais uma das histórias elaboradas e fantasiosas de Algarad. E como ele não viu ninguém, nem ouviu nada vindo do porão, presumiu que estava certo. Uma mulher chamada Bianca Heath, que disse ter morado um mês com Algarad em 2005, contou ao Huffington Post: "Paz falava dos túmulos, mas nunca acreditei nele. Tenho certeza de que ninguém acreditou. Ele ria dos esqueletos ao contar a história e explicar o que fez. Diziam que Algarad pegou 2 prostitutas em lugares diferentes, matou, comeu, queimou parte dos restos e enterrou o restante. Josh Wetzler tinha 22 anos quando conheceu Stacey Carter, de 25, viajando por Olympia, Washington, em 1999. Ao refletir sobre como se apaixonou por Josh, Stacey lembrou que ele amava animais, gostava de cavalgar e era divertido, extrovertido e simpático. Pouco depois de se conhecerem, os dois se tornaram inseparáveis, alugando uma van para viajar pelo país. Josh era visto como um cavalheiro que costumava fazer amizade com excluídos e marginalizados. Eventualmente, ele e Stacey se estabeleceram, comprando juntos um terreno onde planejavam construir uma fazenda de cavalos e um centro de reabilitação. Mas em 2007, eles começaram a atrasar os pagamentos da hipoteca, e para piorar as dificuldades financeiras, Stacey havia engravidado. O casal perdeu a fazenda em 2008 e depois disso, o relacionamento começou a se desintegrar. Cotianes e Stacey começou a trabalhar em outra fazenda de cavalos, enquanto Josh, em dificuldades financeiras após se mudar para um trailer, pensou em vender apenas maconha e cogumelos. Mas ele cometeu o erro de receber cogumelos pelo correio, e uma investigação das autoridades levou-os até sua porta, onde encontraram as substâncias ilegais. Josh foi condenado por um crime em fevereiro de 2009. Sua prisão chocante foi considerada uma enorme notícia em Clements, e ele teve dificuldades para encontrar trabalho depois de ser condenado. Stacey viu seu ex-parceiro pela última vez em julho de 2009. Naquele verão, ele ficou com o filho e o ex-casal se reuniu com amigos e familiares em um churrasco. Josh desapareceu pouco tempo depois. Stacey não denunciou o sumiço no início porque pensou que ele evitava o agente de condicional e rompeu contato para isso. Mas com o passar dos meses, a mãe de Josh ficou preocupada. Ela não teve notícias do filho no aniversário dela, nem no Natal. Além disso, Stacey notou que ele não procurou o filho. No início de 2010, Stacey notou que nem o agente de condicional procurava por ele e o declarou desaparecido em 15 de fevereiro de 2010. A polícia local encontrou o carro dele em julho de 2009, abandonado no estacionamento do condomínio, com a chave na ignição, mas nenhum policial contatou a família. Notavelmente, antes mesmo de Josh ser declarado desaparecido, começaram a circular rumores locais dizendo que um homem chamado Pazuzu era responsável pelo desaparecimento dele. Em 24 de setembro de 2009, um informante anônimo disse ao departamento do xerife do condado de Forsyth que um homem de Clemens, chamado Pazuzu, havia atirado e enterrado um homem em seu quintal. Mesmo com a pista, os investigadores não buscaram na casa de Algarad. A polícia mais tarde alegaria que essas dicas não eram suficientes para estabelecer uma causa provável, apesar do fato de que pelo menos algumas dicas já apontavam na mesma direção, para Pazuzu Algarad. Outra moradora, Sylvia LeBeau, contou ao O Diabo que Você Conhece que Josh foi preso por Algarad e Amber Birch no porão, ficou dias sem comida e teve membros cortados antes de ser enterrado no jardim.
Sylvia disse que foi forçado a ver um vídeo caseiro de Burt e Algarad, onde Algarad usava uma bandana ensanguentada que era de Josh. Preocupada com os boatos que estava ouvindo, Sylvia tentou conversar com frequentadores da casa de Algarad e gravar suas respostas, procurando informações que pudessem provar que o boato era verdadeiro ou, pelo menos, dar à polícia motivo suficiente para revistar a casa. Embora tenha ido ao escritório do xerife com o que sabia, Sylvia não foi levada a sério. Em maio de 2010, a mãe de Algarad denunciou agressão doméstica após ser estrangulada por ele até desmaiar. No entanto, ela decidiu não prosseguir com as acusações e nada mais aconteceu a partir disso. 5 meses depois, em outubro, ele e Nicholas Ridzi foram presos pelo assassinato a tiros de Joseph Chandler, um homem de 30 anos legalmente cego que estava desaparecido há meses. Investigadores encontraram o corpo dele em uma rampa para barcos em 7 de junho no Parque Donager, condado de Yadkin. A mãe de Joseph acredita que seu filho foi escolhido de propósito. Ela disse que seu filho estava fora quando encontrou 2 homens em uma loja. Em seguida, ele entrou no carro com Algarad e Ridzi, que o levaram até o Parque Donager. Joseph foi baleado enquanto acendia um cigarro. Algarad e Ridzi afirmaram que o incidente foi acidental. Em março de 2011, Ridzi se declarou culpado de homicídio culposo e foi condenado a 13 meses de prisão. Algarad foi acusado de cúmplice e obrigado a passar por avaliação psiquiátrica. A mesma que discutimos anteriormente. A avaliação diagnosticou Algarad com múltiplos problemas mentais, como dependência de álcool, transtorno do pânico, com agorafobia e personalidade esquizotípica. Ele recebeu diversos medicamentos e foi orientado a tratar o abuso de substâncias. O tratamento para este último e para seus problemas de saúde mental foi recomendado como parte obrigatória do seu plano de liberdade supervisionada. Algarad se declarou culpado e recebeu sentença suspensa e 5 anos de condicional. Pouco se sabe sobre Tommy Welch, última vítima de Algarad. É descrito como um trabalhador que lutava para sobreviver, mas adorava ficar com a família. Ele gostava muito de carros e era o irmão mais velho. Em outubro de 2009, 3 meses após o desaparecimento de Josh, ele planejava se encontrar com a família no apartamento do irmão em Clements. Ele foi visto pela última vez às 7h30 da noite, no início de outubro, em um posto de gasolina e então desapareceu. Matt Flores é um ex-amigo de Algarad que o descreveu em O Diabo que Você Conhece, como um homem que não ia a lugar nenhum e nunca quis fazer nada de positivo, acrescentando que ele era extremamente maligno. Depois do ensino médio, Matt entrou para o exército e quando voltou para casa, tudo estava diferente. Sua ex-namorada, Dixie Ross, agora era uma das noivas de Algarad e quando ela se encontrou com Matt em novembro de 2009, contou a ele a história de como Amber Birch ligou para ela certa noite, exigindo que a ajudasse a enterrar um corpo, ou então, após lutar com a própria consciência, Matt denunciou anonimamente a polícia sem mencionar Dixie. Em fevereiro de 2010, o gabinete do xerife do condado de Forsyth vasculhou a propriedade de Algarad na Knob Hill Drive, mas não achou evidências de assassinato. Levaria mais 4 anos até que uma investigação suficientemente minuciosa fosse realizada na propriedade, permitindo que os investigadores realmente descobrissem restos humanos. Em 5 de outubro de 2014, as autoridades começaram a busca pelo jardim nos fundos da casa, onde notaram perturbações na terra e na grama. O primeiro esqueleto foi encontrado naquela tarde e um segundo corpo foi descoberto logo em seguida. O restante da casa foi vasculhado com os policiais usando máscaras e macacões para se protegerem do fedor rançoso do local.
Em 10 de outubro, saiu a notícia de que 3 pessoas haviam sido presas em conexão com a descoberta dos corpos. Al Gorad, de 35 anos, Amber Birch, de 24 anos, e Crystal Matlock, de 28 anos. Al Gorad e Birch foram acusados de assassinato e de serem cúmplices após o fato no caso de Tommy, enquanto Matlock foi acusada de ser cúmplice por ajudar a enterrar o corpo de Josh. 3 dias depois, os corpos foram identificados como pertencentes aos homens desaparecidos Tommy Welsh e Josh Wetzler. Segundo o Winston-Salem Journal, a polícia concluiu que Josh morou com Al Gorad em Clemens por 2 a 3 semanas antes de ser morto a tiros em julho de 2009. Cynthia mais tarde afirmaria que ele não tinha onde ficar. Eles cortaram o aquecimento dele ou algo assim, e ele perguntou se podia dormir no sofá. Eu não tive problema com isso. Eu gostava que John tivesse amigos. Enquanto isso, Tommy foi pego por Birch e Al Gorad em um posto de gasolina onde bebiam juntos. A polícia não conseguiu encontrar um motivo concreto para os assassinatos, mas, segundo relatos, Tommy estava sentado no sofá antes de Birch pegar um rifle calibre 22 e atirar 2 vezes na parte de trás da cabeça dele. 3 meses antes, Al Gorad havia usado essa mesma arma para matar Josh, atirando 3 vezes na cabeça dele e 4 vezes no torso. O corpo ficou na casa por semanas, até Birch voltar da Carolina do Sul para ajudar no enterro. Birch acabou se declarando culpado de homicídio em 2º grau, roubo à mão armada e cúmplice, após o fato do assassinato. A promotoria afirmou que, além de matar Tommy, ela ajudou a enterrar Josh. Por acordo judicial negociado por sua defesa, Birch recebeu 3 penas consecutivas, somando de 30 anos e 8 meses a 39 anos e 2 meses de prisão. De acordo com Julie Boyer, advogada de Birch, Al Gorad abusou física e psicologicamente de Birch durante todo o relacionamento deles e que em mais de uma ocasião a polícia foi chamada à casa para responder a disputas domésticas e relatos de violência. Outro amigo de Birch lembrou que, antes de conhecer Al Gorad, Birch participava de estudos bíblicos, mas que depois ela acabou adotando o estilo de vida dele e assumindo a identidade dele. Boyer afirmou que sua cliente provavelmente tinha problemas mentais, destacando que parte da pena de Al Gorad, no caso Joseph Chandler, incluía tratamento para doenças mentais, e Birch o levava e buscava das sessões. Em uma ocasião, um dos profissionais de lá sugeriu que ela também procurasse tratamento, embora não pareça que ela tenha feito isso. Boyer disse que Birch se arrependeu, apesar de nunca ter falado isso publicamente. Crystal Matlock, por sua vez, se declarou culpada de conspiração para ser cúmplice após o fato de homicídio em 1º grau. Ela foi condenada a 3 anos e 2 meses até 4 anos e 10 meses de prisão. Por volta das 3 da manhã de 28 de outubro de 2015, enquanto aguardava julgamento, Al Gorad foi encontrado sem resposta em sua cela na prisão central em Hallig. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas não conseguiu, e ele foi declarado morto às 4 da manhã. Logo começaram a circular rumores entre os moradores de Clemens de que Al Gorad havia ferido o próprio braço usando seus dentes lixados e rompido uma artéria. Infelizmente, as autoridades não esclareceram muito mais sobre a situação. Na coletiva que anunciou a morte de Al Gorad, poucas informações foram dadas aos jornalistas. O chefe adjunto Brad Stanley, do gabinete do xerife do condado de Forsyth, disse que Al Gorad tinha um ferimento no braço e que uma ordem de proteção impedia a divulgação de detalhes sobre sua morte e o caso. As autoridades não puderam responder às perguntas dos jornalistas sobre se havia ou não circunstâncias suspeitas, como era o comportamento dele antes da morte e se ele já havia tentado tirar a própria vida anteriormente. Apesar da cela de Al Gorad ter sido totalmente revistada, nenhuma arma ou instrumento foi encontrado. A autópsia indicou que os dentes de Al Gorad estavam danificados, levando à teoria de que, de fato, ele perfurou a própria artéria com os dentes e morreu sangrando, o que fez muitos questionarem por que ele foi deixado sozinho
para realizar uma tarefa que teria levado algum tempo. A mãe de Josh, Martha, declarou sua decepção por nunca receber respostas sobre por que seu filho foi alvo e acrescentou: "Isso só prova para mim que ele sabia o que tinha feito e que não queria ser responsável por suas ações." Até hoje, muitas perguntas permanecem em torno da morte de Algarad, mas essa não foi a única coisa que surgiu naquele ano e também chamou a atenção. Durante a audiência de Amber Birch, foi revelado que Cynthia, mãe de Algarad, se preparava para trabalhar quando ouviu um estrondo. Ao sair do quarto, ela viu o filho em pé, apontando uma arma para Josh. No entanto, em vez de chamar a polícia, Cynthia decidiu voltar para o quarto e continuar se arrumando. Ao sair de novo, seu filho disse que garantiria a morte de Josh. Os detetives disseram que, após o assassinato de Tommy Welch em outubro, Cynthia viu Birch e outra mulher levando o corpo dele ao Jardim dos Fundos. Após os mandados de busca em 2011, revelou-se que Cynthia denunciou o assassinato de Tommy à polícia, acusando a namorada do filho, Amber Birch. Mesmo assim, as autoridades disseram não ter provas suficientes para acusar Birch. Apesar do pedido para Cynthia, dona da casa, autorizar a busca em sua propriedade, ela recusou. Os investigadores acreditam que ela estava tentando proteger seu filho. Como resultado, nenhuma outra ação foi tomada. Até hoje, não se sabe por que Cynthia não foi acusada pelas duas mortes. Um ex-amigo de Cynthia, que conheceu seu filho pequeno, acredita que ela influenciou como Algarad se tornou. Ela discordou fortemente quando Cynthia internou Algarad em uma clínica de saúde mental aos 13 anos, pois o padrasto dele seria abusivo. E a amiga sentia que Cynthia estava criando ele em um ambiente ruim. Ela sabia que Cynthia bebia muito, recebia homens em casa e deixava Algarad sozinho por longos períodos. Após a prisão de Birch, Matlock e Algarad, Cynthia supostamente deixou a casa na Nob Hill Drive, que dividia com seu filho, e ficou reclusa. A propriedade foi demolida em abril de 2015, depois de ser considerada inabitável. Enquanto muitos moradores ficaram felizes em ver a Casa dos Horrores desaparecer, com um deles temendo que, se Algarad saísse da prisão, ele voltaria direto para lá. Outros, incluindo Chad Nance, criticaram a rapidez com que a demolição aconteceu. Ele percebeu que a comunidade e a polícia desviavam o foco sobre a má condução do caso, já que muitos sabiam que Algarad era criminoso, mas poucos avisaram a polícia e os que avisaram não foram acreditados, com as autoridades esperando 5 anos para revistar o quintal dele. Chad afirmou: "Como sociedade, estamos falhando, temei que a samausa de DAP precise. E quero dizer, as respostas não são fáceis de encontrar. Mas sei que, ao ver alguém se autodestruindo ou destruindo outros, é preciso enfrentar isso." A ex-parceira de Josh, Stacy, expressou opiniões semelhantes, acrescentando: "Quando Pazuzu era jovem, havia pessoas que sabiam muito bem que havia um problema. Como ele acabou sendo ignorado?" Nas semanas após a prisão de Algarad e seus cúmplices, a grande mídia logo os rotulou como malignos e mencionou o culto satânico, sacrifícios de animais e rituais de sangue, transformando tudo em um verdadeiro circo. A documentarista Patricia Gillespie notou que a imprensa chamava aquilo de culto sexual. Na verdade, não era um culto sexual. Muita gente morava numa casa suja. Era um monte de garotas que estavam mais ou menos sendo abusadas a ponto de abusarem de outras pessoas. Foram deixadas numa casa suja com drogas, agredidas e ameaçadas. Acho mais fácil dizer as noivas de Satã do que apontar a misoginia sistêmica e o descaso com os pobres. O documentário finalizado da Vice, O Diabo que Você Conhece, foca mais nas pessoas que ficaram após a morte de Algarad e nas lutas que elas enfrentam, seja por causa de transtorno de estresse pós-traumático, alcoolismo ou dependência de drogas. Tanto Gillespie quanto Chad Nance apontaram que parte do motivo pelo qual Algarad ficou livre por tanto tempo foi devido a falhas no sistema.
Desde a polícia não acreditar naqueles que se manifestaram e descartar pessoas como Josh e Tommy como andarilhos que simplesmente ainda não tinham voltado para casa, até o fato de que Algarad talvez não tivesse se tornado tão violento na vida adulta se sua saúde mental tivesse sido devidamente cuidada e tratada na juventude. Patrícia disse: "Deixamos essas pessoas sumirem, mas quase nunca vemos como a violência marca toda essa comunidade. Acho que isso merece atenção." Quem conhecia Algarad achava que ele podia ter mais vítimas. Mesmo que ele tivesse ou não, o resultado de suas ações foi extremamente destrutivo para a Kumadi, ou a comunidade de Clemens, que precisou juntar os pedaços. Os entes queridos de Tommy, Joseph e Josh provavelmente nunca saberão porque foram alvo. Martha Wetzler disse que Algarad foi covarde ao morrer e completou: "Vamos torcer para que queime no inferno.